bênção nós pedimos. São José, São José, Pai de Jesus, aqui neste santuário nós estamos reunidos, sua bênção nós pedimos. Shalom, salve Maria, e valei-nos São José, valei-nos São José. Com muita alegria, sejam todos bem-vindos a mais uma confraria. Nós estamos na quaresma, nós sabemos que é tempo de oração, de jejum, de esmola. Nós sabemos que a oração é voltar os nossos olhos para Deus. O jejum nos faz olhar para nós mesmos e a esmola nos faz olhar para o próximo. Mas no coração da quaresma, dia 19, é festa de São José. Então eu creio que Maria acha justo, justíssimo, o nosso olhar está hoje no seu esposo castíssimo. Mas como eu não tenho estudo josefino, e de vez em quando pipoca a mente, vamos rezar para que Maria passe à frente. Amém? Então, todos em pé. Maria, abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe vai na frente e os filhos protegidos seguem seus passos. Maria passa na frente e resolve tudo aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens o poder para isso. Mãe, vai acalmando, serenando e tranquilizando os corações. Termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições. Tira teus filhos da perdição. Maria, tu és mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas pelo caminho. Maria, eu te peço, passa na frente. Vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado depois de ter te invocado e pedido a tua proteção. Só tu, com o poder do teu Filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel, Rafael, Gabriel e toda a milícia do céu, rogai por nós. São José Amarelo e todos os santos de Deus, rogai por nós. Nossa Senhora de Guadalupe, Maria dos Santos presente, rogai por nós. E eu queria convidar o Josué para fazer a leitura do evangelho que eu escolhi para essa noite. Mateus 1, 18 a 25. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente.
Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Despertando, José fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado, e recebeu em sua casa sua esposa. E sem que ela tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Palavra da salvação. Podem sentar. Nós temos nosso grupo da Confraria de Maria, já faz 9 anos, mas pela primeira vez nós estamos fazendo o grupo aqui no Santuário São José e está sendo transmitido pelo Facebook, YouTube, pelo Instagram, porque nós queremos nessa noite nos unir aos nossos irmãos, às nossas irmãs que querem se consagrar conosco pelo método do livro do Padre Donald Calloway. Padre Donald, não é Pato Donald, é o Padre Donald. Padre Donald, ele é da congregação dos Padres Marianos da Imaculada Conceição nos Estados Unidos. Ele escreveu vários livros sobre Maria, José, sobre Rosário, mas ele é muito conhecido pela sua conversão radical, porque ele fora expulso do ensino médio, fora expulso de um país, ele foi preso várias vezes, mas ele teve uma conversão muito linda, uma conversão realmente radical. Então ele é muito conhecido pela sua conversão e por esse livro que ele escreveu em 2020, que é a Consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual. Então, é por isso que nós estamos transmitindo a confraria hoje, para nos unir a esses irmãos que não moram aqui, não podem estar presencialmente aqui, mas nos acompanham pelos meios de comunicação. O Padre Donald, nesse livro, ele cita muitas razões para a gente se consagrar a São José, mas eu gostaria de citar 2 que ele acha as mais importantes. Existem muitas razões, mas acredito que existem 2 especialmente importantes. Primeiro, precisamos da paternidade espiritual de São José para nos ajudar a proteger o casamento e a família. O casamento e a família sempre estiveram sob ataque, mas nos tempos modernos, as ameaças atingiram níveis extraordinários. Muitas pessoas não sabem mais o que significa ser homem ou mulher, muito menos o que constitui um casamento e uma família. Muitos países até afirmam ter redefinido o casamento e a família. Há grande confusão sobre esses assuntos, confusão maior do que em qualquer era anterior da história humana. A serva de Deus, a irmã Lúcia dos Santos, visionária das aparições de Fátima, sabia da gravidade dos tempos e fez uma declaração poderosa sobre esse assunto. A batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será sobre o matrimônio e a família. E para combater e superar os enganos de Satanás, a igreja precisa de São José. Seu exemplo e proteção são a única maneira de sair da confusão em que nos encontramos. A quem mais podemos recorrer para nos ajudar a entender o que é casamento e a família,
senão o chefe da Sagrada Família e o terror dos demônios? Em segundo lugar, o mundo inteiro precisa ser reevangelizado, incluindo a vasta maioria dos cristãos batizados. São José foi o primeiro missionário. Hoje ele deseja trazer Jesus novamente às nações. Eu acho que só por esses 2 motivos já vale a pena o nosso esforço para se consagrar totalmente a São José. Como que funciona essa consagração? Como ela é feita? O padre, ele se baseou no método de São Luís Maria Grignon de Montfort, a qual nos consagramos totalmente a Maria no dia 12 de dezembro, aqui no santuário, no dia de Madresita, a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, o método é parecido, tem 33 dias de preparação. Então, primeiro, a gente precisa escolher uma data que coincida com uma festa litúrgica de São José para fazer a consagração. O padre, ele coloca aqui uma tabela. E, por exemplo, nós vamos nos consagrar a São José no dia 1º de maio, dia de São José Operário, numa missa, provavelmente às 15 horas, aqui no santuário. Então, tem 33 dias de preparação. Portanto, vai começar dia 30 de março, que vai ser justamente o Sábado Santo. Começa a preparação dia 30 de março e o 33º dia é o dia da consagração, no qual quem estiver aqui presente ou nos acompanhando pelos meios de comunicação, nós vamos juntos recitar a fórmula do tratado que tem no final desse livro e nós fazemos aqui diante da imagem de São José. Então, o primeiro passo é esse, escolher o dia e o dia já foi escolhido, 1º de maio. Como que funciona os 33 dias de preparação? Qual é o conteúdo? Nós vamos colocar áudios nos grupos da Aline, de São José, no grupo do Tratado, da Confraria, áudio de 8, 9 minutos no máximo, aonde se medita no dia uma das invocações da ladainha de São José. E depois se reza a ladainha de São José, porque o padre diz que, mais do que informações, são com as orações que nós aumentamos o nosso amor com esse nosso Pai espiritual. Então, tem que ter oração. Então, medita uma invocação, a invocação do dia, e depois a gente reza a ladainha. Eu vou dar um exemplo. O 29º dia, a invocação é São José, esperança dos doentes. Então, sempre aqui, eu conto que Dona Zélia, seu Luiz, que eles não podiam ter filhos. E eles pediram a Deus, por intercessão de São José, a graça de terem filhos. E veio 5 meninas, nas quais as 5 eram freiras, e veio Santa Teresinha do Menino Jesus, que das missões era padroeira. Então, esse casal santo conseguiu essa graça. Mas, Santa Teresinha, logo que ela nasceu, ela ficou muito doente, à beira da morte. E Dona Zélia se ajoelhou diante da imagem de São José e pediu a providência de São José. E ela relata, nós temos nesse livro o relato de Dona Zélia diante da enfermidade de Santa Teresinha. Olha que lindo. Subi ao meu quarto, Teresinha estava no térreo com uma ama de leite. Ajoelhei-me aos pés de São José e pedi-lhe a graça da cura para a pequena, enquanto me resignava à vontade de Deus. Não costumo chorar, mas estava chorando enquanto rezava. Não sabia se devia descer para o térreo. Por fim, decidi descer. E o que vi então? A bebê mamava vigorosamente. Ela não se soltou até 1 da tarde. Regurgitou um pouco
e reclinou-se novamente sobre sua ama de leite, como se estivesse morta. Havia 5 de nós em torno dela, todos atordoados. Um dos criados chorava. Senti meu sangue enregelar. Não havia sinais visíveis de que a bebê respirava. Não nos adiantava inclinar-se para tentar descobrir um sinal de vida, porque não podíamos ver nada. Mas ela estava tão calma, tão tranquila, que agradecia a Deus por ela ter morrido tão suavemente. Então, 1/4 de hora se passou e minha Terezinha abriu seus olhos e começou a sorrir. Olha que lindo! Dona Zélia recorreu a São José e veio o milagre, e Santa Terezinha, ô glória, que bênção! Santa Terezinha, nessa hora, foi salva. Cadê o Glória? Aí os homens aí do Glória, aí, ô glória, que maravilha, né? E São José, o padre disse, ele oferece esperança em momentos de doença. Se você ou alguém que você conheça está doente, vá a São José. Jesus quer que você recorra ao seu pai espiritual e lhe peça ajuda e cura. Deus é quem decide se será dada a cura física ou não, mas não custa pedir, como fez Santa Zélia para sua Terezinha. Então, Santa Zélia pediu e alcançou a graça. Se é a vontade de Deus, alcança a graça. Meu irmão, minha irmã, nesses últimos tempos, quem que a gente não conhece que não está doente? Seja fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Há tanta enfermidade que a gente não sabe de onde vem nem para onde vai. A cada coisa, a cada caso que a gente escuta, não está fácil. Aquele menino mesmo que está cuidando aqui do santuário para nós, está lá numa moleza com dengue ali fora. Quantas enfermidades, quantas? Quanta gente que pede a nossa intercessão, que pede a nossa oração. Nós precisamos colocar diante do nosso Pai espiritual. Então eu proponho que no final dessa noite, para terminar essa noite, vocês viram que maravilha é a preparação do dia para a consagração? Vamos no final rezar a ladainha e oferecer ou pelas nossas enfermidades ou para quem você conhece e mais precisa. Amém? Bom, a preparação é isso. Mas no livro do Padre Donald tem as glórias de São José. Ele aqui destaca 10 glórias. O livro tem mais de 400 páginas. Então é muito conteúdo, é muita informação. Eu peguei 5 glórias, resumidamente, misturei tudo na minha mente, mudei a ordem aqui, mas não mudei o conteúdo. Então eu vou passar 5 glórias apenas. E claro, que se de repente pelo Facebook, YouTube, Instagram, tiver realmente alguém nos acompanhando e pedir para a gente aqui fazer outra confraria com outras 5 glórias, as demais glórias, a gente tenta fazer aqui dia 3 de abril de novo a confraria. Mas vamos para 5 glórias, que é homem justo e reverente, Pai virginal de Jesus, jovem esposo de Maria, nosso Pai espiritual e alegria dos santos. O que significa homem justo e reverente? Sempre na confraria nós estamos falando de Maria, que Maria desde sempre é pura, imaculada, para que Deus nela pudesse fazer a sua morada. Sempre nós estamos citando São Luís Maria Grignon de Montfort, quando ele diz, Deus juntou todas as águas e chamou o mar, juntou todas as graças e denominou Maria. Sempre nós estamos falando de Maria, da sua pureza, da sua santidade. E Maria foi preparada mesmo desde toda a eternidade para gerar o Cordeiro Imaculado. Aí Maria, quando tinha lá a faixa de 14, 15 anos, foi comprometida em casamento a São José. Nós temos que entender que naquela época as meninas, elas se casavam muito novas. Assim que elas já começavam, vamos dizer, ovular, já estava apta para ser mãe, eles queriam casar.
eles queriam muitos filhos, cada filho é uma bênção na família. É diferente de hoje, diante da realidade que a gente vive, muitos escolhem ter um filho, mas o que é triste é quando o casal escolhe ter o cachorro, porque diz que o cachorro dá menos trabalho, aí dói mesmo. Mas naquela época de Maria não, casava novo e casava para ter muitos filhos. E Maria foi comprometida em casamento com José, com 14, 15 anos. E o casamento naquela época era em 2 etapas. O noivado e o matrimônio. Só que o noivado já era um compromisso, já era um contrato, aonde a esposa passava a pertencer ao seu esposo. E durante 1 ano, depois do noivado, eles viviam em casa separada. A menina ficava na casa dos pais, o rapaz ficava na casa dos pais. Depois de 1 ano, que daí tinha a cerimônia e a moça ia morar com o esposo na casa dele. Era assim que funcionava. E foi neste 1 ano de intervalo que o anjo Gabriel encontrou Maria e lhe entregou da parte de Deus a missão de ser mãe do nosso Salvador. E ela respondeu: eis aqui a serva do Senhor, e concebeu por obra do Espírito Santo. Foi nesse tempo de 1 ano, entre o noivado e entre o matrimônio. Claro que se a mulher ficasse grávida nesse intervalo de tempo, não tinha problema naquela época. O filho era legítimo e não tinha problema. Mas se o esposo denunciasse que aquele filho não era dele, ela seria tratada como uma adúltera e poderia ser apedrejada. E Maria fica grávida do Espírito Santo, concebeu por obra do Espírito Santo. São José, quando viu, a palavra certa ficou perplexo. São José ficou perplexo. Por quê? Isso eu quero que todo mundo grava muito bem na cabeça. Porque ele sabia que Maria era puríssima, ele sabia que Maria não mentia, ele sabia que Maria não pecava, ele conhecia muito bem Maria. Então ele sabia que realmente ele estava diante de um mistério de Deus. Mas ele não compreendia esse mistério. Ele não tinha as palavras teológicas, sei lá, para conseguir explicar ou entender que Deus estava se fazendo carne no ventre dela. São José não compreendia o mistério. E ele também não podia dizer que o filho não era dele, porque ninguém compreenderia isso. Se não compreender nem quando Jesus pregava e falava que era filho de Deus, imagina no ventre de Maria. Então José, ele não compreendia, e São José então decidiu secretamente deixar Maria, e ela não corria o risco de ser apedrejada, a culpa cairia sobre ele, porque ele se sentiu, presta bem atenção, ele se sentiu indigno de estar com a santidade de Maria. Ele se sentiu indigno da santidade dela. Ele teve medo de ser esposo da Virgem Maria e pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que maravilha isso. E eu descobri isso no livro. Porque às vezes a gente escuta alguém pregando, falando de Maria, e às vezes deixa assim no ar, como se São José tivesse duvidado da integridade dela em algum momento. Ele não duvidou em nenhum momento. Ele conhecia ela. E olha que lindo isso aqui, eu achei maravilhoso. Porque ele é reverente. São Tomás de Aquino diz assim: José queria dar liberdade à virgem, não porque suspeitasse de adultério da parte dela, mas porque, por respeito à sua santidade, temia viver com ela. São Tomás de Aquino. Agora, mais do que São Tomás de Aquino, é a própria Virgem Maria, o que ela disse nas revelações místicas a Santa Brígida da Suécia. A própria Santíssima Virgem falou da justiça e reverência com que
agira São José ao descobrir sua gravidez. Nossa Senhora disse o seguinte a Santa Brígida. Olha só, escuta que maravilha. Desde o instante em que eu, Maria, dei meu consentimento ao mensageiro de Deus, José, vendo que, tendo concebido pelo poder do Espírito Santo, eu estava grávida e crescia, admirou-se grandemente. Como ele não suspeitaria nenhum mal, mas recordava as palavras do profeta que predisse que o Filho de Deus nasceria de uma virgem, ele se julgou indigno de servir essa mãe, até que o anjo, em um sonho, disse-lhe que não temesse, mas que me cuidasse com caridade, com amor. Olha que coisa mais linda. Nossa Senhora disse isso à mística Santa Brígida da Suécia. Ela disse isso. Então, São José, ele teve medo diante de tanta santidade, de tanto, daquele mistério de Deus. E ele teve medo. Mas daí o anjo apareceu em sonho a São José, porque São José não tinha uma fé cega, ele tinha uma fé que enxergava longe, ele não tinha uma fé surda, ele tinha uma fé que ele escutava a Deus até em sonhos. Então, quando o anjo diz, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, e este salvará todo o seu povo do pecado. Não temas, era tudo que José queria ouvir para aceitar a Virgem Maria grávida em sua casa, porque ele amava Maria. Mas era tudo que ele precisava ouvir para compreender que a Virgem Maria era a virgem predileta de Isaías como sinal de salvação. E se ele tinha amor por ela, agora esse amor também era veneração. Veneração. E ele aceitou a Virgem Maria grávida em sua casa. E aqui diz que ele era um homem justo. No Evangelho diz que José é justo. E claro que no livro do Padre Donat tem trocentas definições do que é ser justo, mas eu queria hoje dar a minha mesmo, que é mais simples. Eu tenho 4 pais. Eu tenho Deus Pai Todo-Poderoso. Eu tenho Pai Espiritual São José, a quem eu tento conhecer cada vez mais para servi-lo e amá-lo. Eu tenho meu pai biológico, que eu louvo e agradeço a Deus, porque me deu a vida. E eu tenho tive o meu pai de adoção, que eu cuidei por 5 anos, numa cama, cego, com problema para falar, que tinha AVC, que fazia diálise 3 vezes por semana, que eu cuidei por 5 anos até ele falecer. E claro, graças ao sofrimento que nós passamos, é que ele conheceu Deus, que aos poucos eu pude levar a Deus, e que eu também busquei Deus e tive a minha conversão radical. Mas eu lembro, quando era pequena, que o meu pai era alfaiate, e um excelente alfaiate. Pena que essa profissão está em extinção. Mas meu pai era alfaiate, e eu lembro que quando chegava o freguês com o tecido para ele fazer um terno, meu pai tirava a medida da pessoa, aí a pessoa deixava o tecido ir embora, aí ele estendia aquele pano, aquele tecido no balcão, riscava com giz as medidas, cortava, alinhavava e colocava no manequim. Aí passavam uns dias, vinha o dono do terno, aí colocava aquele terno e o meu pai, com a boca cheia de alfinete, ia modelando aquele terno na pessoa até ficar justo, sob medida, perfeito. E o terno ficava a coisa mais linda. Ficava lindo,
Porque era feito sob medida. José foi feito sob medida para ser esposo da Virgem Maria e pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele foi revestido com todas as qualidades, com todas as virtudes, com os 7 dons do Espírito Santo. Então, nós precisamos entender que São José também, desde sempre, foi preparado para a missão. Foi preparado para essa missão. E São José é pai virginal de Jesus e também é um esposo jovem de Maria. 2 glórias aí. Por muito tempo, São José foi retratado como homem velho. Foi retratado cabelo branco, com uns 90 anos. Sempre foi retratado como se fosse viúvo, como se tivesse vindo com um monte de filhos. Por quê? Porque se basearam em evangelhos apócrifos, que não são inspirados pelo Espírito Santo, se basearam nesses evangelhos que queriam justificar por que São José era guardião da Virgem Maria. Como ele conseguiu guardar essa virgindade. Eles colocaram, vamos dizer assim, colocaram mais crédito na fragilidade física de São José, querendo dizer que não tinha libido, que era um homem fraco, era um homem velho, do que na graça de Deus, do que no poder de Deus, do que no milagre de Deus. Eles colocaram mais na fragilidade de São José, então retrataram ele por muito tempo sendo velho. Mas São José casou com a Virgem Maria com a idade que os jovens hebreus casavam, entre 18 e 24 anos. Ele era jovem. Era jovem e era virgem. E permaneceu virgem. Olha que bonito o que esses santos falam sobre a virgindade de José. São Jerônimo. José também foi casto, para que de um casamento casto nascesse um filho casto. São Bernardino de Sena. Creio que este homem, São José, foi adornado com a mais pura virgindade, a mais profunda humildade, o mais ardente amor e caridade perante Deus. São Francisco de Sales. Para aumentar e sustentar a virgindade de Maria, o Pai Eterno deu a ela um companheiro virginal, o grande São José. Então, São José era virgem e permaneceu virgem junto com Maria. A Roseli hoje arrumou São José aqui para nós, e eu pedi para ela deixar esses lírios. Porque o lírio é o sinal da virgindade de José. Sempre na imagem ele vai estar com um lírio na mão. Aqui nós temos um lírio também nas paredes, nós temos o lírio aqui. É sinal de virgindade, de pureza de São José. Uma maneira fácil da gente entender como eles se manteram virgens. As senhoras que gostam de planta, eu não entendo muito de planta. Eu gosto de planta, mas não entendo. A dona Laurinha deve entender. Dizem os naturalistas que se você pegar, por exemplo, uma planta laranja e colocar junto com uma planta branca ou amarela, sei lá eu, se ficar muito junto, vai misturar as cores, vai mesclar, vai misturar as cores. Até, inclusive, aconteceu comigo esse tempo atrás. Eu tinha lá uma violetinha muito bonitinha. Aí eu ganhei no encontro uma planta que eu nem sei o nome, que é uma planta meio altinha assim, tal, com umas florzinhas pequenininha, vermelha. Deixei do lado da violeta. Além de eu deixar grudadas as duas, eu ainda, na hora que aguava a violeta e sobrava... não aguava a planta e sobrava água no pratinho, por causa da dengue, eu pegava o pratinho e jogava na violeta aquela água. No fim, me saiu uma moita tão estranha naquele vaso, que não era nem a violeta e nem aquela outra flor. Misturou tudo, né? Até a Terezinha, que eu acho que nos acompanha hoje pelas redes sociais, ela me deu ontem um pé de alecrim. Plantou no vasinho, alecrim, coisa mais linda que esse pequenininho. Fui por hoje, pus bem longe da violeta, porque eu falei, vai que vira uma alecreta, sei lá, ó, né? Então,
Então mistura, uma planta com a outra mistura a cor. São José era um lírio branco de pureza. A Virgem Maria era um lírio branco de pureza. Colocados os dois no jardim de Deus, permaneceram conforme a sua vontade. Entendeu? Então é assim que funciona. Então os dois permaneceram virgens. E São José era jovem, entre 18 e 24 anos. Eu achei muito interessante. Olha, São José Maria Escrivá disse assim: não estou de acordo com a forma clássica de representar São José como um homem velho, apesar da boa intenção de se destacar a perpétua virgindade de Maria, porque Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Eu imagino jovem, forte, talvez com alguns anos mais do que a Virgem, mas na pujança da vida e das forças humanas. Agora, a resposta que eu mais achei interessante, essa eu assino embaixo, porque Deus dá sinais quando a gente está preparando algo de acordo com a vontade dEle. É a resposta de Madre Angélica. Madre Angélica, ela espalhou pelo mundo inteiro, através de uma televisão, a devoção a São José. E ela estava ao vivo, num programa, quando fizeram ao vivo a seguinte pergunta: Madre Angélica, você acha que São José era velho ou que ele era novo? Madre Angélica respondeu: bem, essa é uma boa pergunta. A igreja não tem uma doutrina que diga se São José era uma coisa ou outra, mas eu prefiro um São José jovem. Tudo o que eu sei, querido, é que os homens idosos não caminham até o Egito. E não caminha mesmo, porque eu vou falar uma coisa para vocês. Nós com mais de 50, daqui ali estoura o joelho. Não adianta. Estoura ou não estoura o joelho? Minha prima Isaura que me acompanha, se tiver um aí nas redes sociais, é minha prima Isaura. Minha prima Isaura não veio aqui hoje porque quis dar umas caminhadas em volta do cemitério e estourou o joelho. Então, quem tem mais de 50 tem que tomar cuidado com os joelhos. Agora, vocês imaginam só isso daqui. Em resposta, embora simples e direta, faz muito sentido. Um senhor de idade não só não poderia caminhar até o Egito, mas também seria incapaz de ir andando de Nazaré até Belém. Belém fica a 80 milhas, 130 quilômetros de Nazaré. E a jornada implica a travessia de um terreno desértico e hostil. São José teve de caminhar muito para ajudar a Sagrada Família. E depois das 80 milhas entre Nazaré e Belém, ele foi instruído por um anjo a levar o filho e a esposa até o Egito. Isso exigiu de São José que ele levasse a sua família em mais uma longa jornada. A distância entre Belém e a fronteira com o Egito é de 40 milhas, mais de 64 quilômetros. Nenhum historiador acredita que a Sagrada Família tenha vivido na fronteira. Na verdade, eles foram muito mais longe, até onde houvesse a possibilidade de arrumar trabalho, comida e algo de civilização. Não sabemos ao certo onde Jesus, Maria e José se estabeleceram, mas foi necessário que eles se afastassem da fronteira. Então, essas milhas aqui de 64, eles contam até a fronteira. Mas, segundo muitos teólogos, diz que foi até 400 quilômetros. Eu não sei, mas foi muito quilômetro para andarem a pé. Maria, certamente, num burrinho com um nenê, e São José a pé. Mas, então, depois de vários anos no Egito, São José ouviu do anjo que Herodes tinha morrido. E São José teve que fazer as malas e levar a sua família de volta a Nazaré. Mais 120 milhas, 193 quilômetros. A distância de Nova York a Filadélfia é de 92 milhas. Conte mais 30 milhas, 48 quilômetros, e você terá a distância que São José percorreu. Não havia estradas pavimentadas com pistas macias e paradas confortáveis. O caminho era um monte acima, monte abaixo e ao redor dos montes.
São José não poderia ter sido idoso quando esposou Maria. Homens idosos não caminham até o Egito, nem vão a pé de Nazaré até Jerusalém 3 vezes por ano. Está aí? Quer resposta melhor do que essa? Como é que São José ia ser protetor da Sagrada Família se fosse um velho capengano, que não conseguisse andar? São José era jovem, era forte. E aqui diz que não iria 3 vezes para Jerusalém durante o ano. E uma coisa interessante. Quando o menino Jesus, com 12 anos, se perdeu lá em Jerusalém, que eles vieram, aí perceberam que o menino não estava em outra comitiva, com os parentes, com os conhecidos, e voltaram a Jerusalém, e 3 dias depois o encontraram com os doutores da lei, Maria disse: Filho, que nos fizestes? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheias de aflição. Maria não disse: Filho, que nos fizestes? Eis que eu e teu pai adotivo andávamos aflitos à tua procura, cheio de aflição. Nós sabemos que não há problema nenhum em chamar José de pai adotivo, porque está na ladainha. E está em muitas orações, aquelas orações que a gente recebe, sempre tem lá e está lá pai adotivo. Mas nós temos que entender a diferença de São José em relação a esse pai adotivo. Eu tive o meu pai adotivo e o meu pai ficou comigo porque ele quis. Foi escolha dele me criar e me educar. São José foi escolha do próprio Deus, foi escolha divina. Foi Jesus que quis ter José como pai e Maria como mãe. Foi escolha. Então José foi um homem, um pai muito especial na vida de Jesus. Muitos teólogos dizem que ele foi a sombra do Pai celeste a Jesus aqui na terra. E a gente vê, às vezes, quantas vezes que eu vim aqui e falei de São José. Quem tem aqui mais de 60 anos? 60 anos atrás, homem pegava filho no colo? Não. Imagina, há 2000 anos atrás, num contexto machista. E olha para as imagens de São José. Ele não tira o menino do colo. Quando era bebê, sempre estava com o menino no colo. E ele não tinha WhatsApp, ele não tinha tempo a perder. Ele queria estar com seu filho, educar o seu filho, segundo a vontade de Deus. Então o menino cresceu e ele continuou sendo a sombra do menino, fica grudado com o menino, a sombra de Jesus. E Jesus gostava dele, ficar com ele, tanto que ficava na carpintaria, que quis ser carpinteiro até os 30 anos. O filho imita o pai. Filho de peixe, peixinho é. Por isso que a gente tem que tomar cuidado também com as palavras que a gente fala, né? Que os filhos observam. Eu gosto muito daquela historinha, sempre eu conto na confraria, gosto daquela historinha do padre que estava arrumando a cerca no sítio, com a boca assim cheia de prego, o martelo na mão, e tinha um menininho observando, e lá olhando. Aí o padre chegou um determinado tempo, olhou para o menino e falou assim: ô filho, quer ajudar o padre a arrumar a cerca? Aí o menino falou assim: não, quero não. Eu falei assim: mas por que você me olha tanto assim? Ah, eu quero ver o que o padre fala quando martela o dedo. O que o padre fala na hora que martela o dedo? O que a gente fala na hora que a gente não acha lugar no estacionamento? Igual hoje, você está andando assim, só tem um carro na frente, você acha aquele buraco lá, você fala, é lá, e o carro da frente, para lá. O que você fala nessa hora? Quando você queima um arroz, quando desanda alguma coisa na cozinha, o que a gente fala? Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente é espelho para os nossos filhos. Eu faz muito tempo não, posso dizer com precisão, faz 24 anos que eu não falo palavrão. Não falo, desde a minha conversão. Aí eu lembro uns anos atrás, que eu estava saindo do quarto na pressa, e eu bati o dedinho na quina do guarda-roupa.
E o meu filho que estava andando na minha frente, ele parou, olhou para trás e ficou só assim, esperando. Falou, agora ela sorta um palavrão. Eu sortei uma lágrima do olho, mas não soltei o palavrão. Porque os filhos observam. E São José era um exemplo para Jesus. E por tudo que ele fez para Jesus, para Maria. Nós precisamos desse pai espiritual. Assim como temos Maria como mãe espiritual, nós precisamos desse pai para crescer espiritualmente. E estamos precisando urgentemente. Precisamos desse pai. Os santos tiveram muita devoção a São José. A última glória, a alegria dos santos. Tiveram muita alegria todos os santos em São José. Foram devotos de São José. A gente precisa entender só uma coisa. No começo do cristianismo, houve muitas heresias e muitos erros de fé. Então, o povo católico, o cristão, teve o coração voltado para a pessoa de Jesus, para os aspectos da vida de Jesus, a sua humanidade e a sua divindade. E conforme foi vencendo os erros de fé, foi crescendo também a devoção a Nossa Senhora. Então, São José, ele não é o espelho da paciência? Então, ele teve paciência, entendeu? Ele ficou esperando a vez dele. E claro que todos os santos tiveram devoção a São José, mas houve uma explosão, assim, vamos dizer, de culto, de devoção dos santos, dos místicos, dos papas, a partir do século XIII. A partir do século XIII. São José do Silêncio. No Evangelho não fala nada. Nem quando perdeu o menino Jesus, quem falou foi Maria. São José não fala. Será que a gente consegue entender que é porque o Evangelho estava voltado a mostrar que Jesus era filho de Deus? Por exemplo, minha filha veio agora mesmo, que ela foi na catequese. Foi falar da misericórdia de Deus. E lá ela contou a passagem onde São Longuinho transpassou o coração de Jesus. E naquela hora jorrou sangue e água, e caiu uma gota do sangue de Jesus nos olhos de Longuinho, que era o centurião, o chefe dos soldados. E ele não só ficou curado fisicamente, porque ele era caolho, mas espiritualmente. Naquele momento ele caiu de joelhos, diz o evangelista Mateus, ele caiu de joelhos e professou: eis verdadeiramente o Filho de Deus. Isto era a meta do Evangelho, a entender que Jesus era Filho de Deus, a sua divindade. Então São José, tanto é que São José ele não aparece depois dos 12 anos mais na vida de Jesus. Ele não aparece na vida pública de Jesus, porque daí Jesus começa a dizer: Deus Pai, sou Filho de Deus. Aparece no batismo no Rio Jordão, se abre o céu, eis meu Filho amado, entendeu? Aí já não tem a figura de José. Ele já educou, já ensinou tudo para Jesus. E na história também, ele ficou de lado, não porque foi necessário na defesa da fé contra as heresias. Depois veio a Virgem Maria e depois explodiu São José, depois do século XII e XIII. E de todos os santos, no convite mesmo nós colocamos São Maximiliano Kolbe, a exceção da Virgem Maria, São José está acima de todos os santos. E nós sabemos que tem uma hierarquia no céu, e é a Santíssima Trindade, depois Maria, depois São José, depois todos os outros santos. Ele está acima de todos os outros santos. Mas hoje eu gostaria de destacar uma mulher que fez uma diferença muito grande na devoção de São José. Porque depois de amanhã é Dia Internacional da Mulher. É o dia que se relembra as lutas sociais, econômicas, políticas da mulherada, tudo que elas conquistaram. Mas eu queria dizer que a mulher é de importância muito grande na vida eclesial, na vida da igreja. Como ministras, né, Ângela? Cadê a Ângela? Ministras, como catequistas, né, Larissa? Tem mais catequista aí, não tem? Como catequistas, como intercessoras, como cantoras, né, Gi? Então, as mulheres têm
uma importância muito grande na igreja. É claro que ninguém quer tirar a vez do padre aqui. Nós não somos padra nem sacerdotisa e nunca vamos ser, porque nós respeitamos o magistério da igreja. E ninguém quer tirar lugar de padre. E nem pode lugar de padre ter mulher. Eu só estou aqui com o ambão do padre Antônio Luiz, porque ele falou, fala lá no meu ambão, que daí sai melhor na fita. Então, por isso que eu estou aqui. Ele me mandou ficar aqui. Mas eu jamais serei uma padra ou uma sacerdotisa. Mas eu sei que é importante, enquanto eu ainda conseguir, ter a minha missão junto a Maria, junto a São José, também como pregadora. Como saber se não tem quem ensina? Não é assim que está lá na palavra? Então, a gente tem importância. Esses dias eu vi um homem no YouTube, não vou citar nome nem nada, onde ele, tradicionalista, muito radical, ele detonou a presença das mulheres na igreja. Ele falou que a maior virtude da mulher é o silêncio e que a mulher não pode abrir a boca na igreja. E não pode ser ministra, e não pode ser catequista, e não pode ser nada. Inclusive, ele detonou a irmã do Instituto Hesed, que tanto nos ajuda no Rosário da Madrugada. Muito triste isso. Porque as mulheres, elas fazem a diferença na igreja. E tem muita mulher que teve coragem, que foi forte, bravura de fé para defender a igreja. Por exemplo, amanhã. Vocês sabem que dia que é Santa amanhã? Tem 2 santas amanhã. Perpétua e Felicidade. Se eu não me engano, a Perpétua fazia 2 dias que tinha ganho neném na prisão. E foi para ser devorada pelas feras em nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Felicidade tinha bebê de colo. E o pai dela virou para ela e falou assim, que era pagão, o pai virou para ela e falou assim, filha, uma palavra que você nega a tua fé, você volta a ter teu filhinho no colo. E ela chorando disse, não posso, sou cristã. Então, a mulherada, é claro, tirando o físico, e também de vez em quando umas baratas que aparecem na nossa frente, nós somos muito fortes. E em defesa da fé, nós temos que ser fortes também. E a mulher que alavancou também a devoção a São José, foi Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila não só tinha uma devoção muito grande a São José, foi curada de uma grave doença por intercessão dele, mas ela propagou a devoção dele e consagrou 11 mosteiros a São José. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Aqui, Santa Teresa. Eis o que ela escreveu na sua autobiografia. Eu queria persuadir toda a gente a ser devota desse glorioso São José, dada a grande experiência que tenho das graças que ele obtém de Deus. Não me recordo de lhe haver suplicado qualquer coisa que não me tenha concedido, e de espantar os grandes favores que Deus me fez por intermédio deste bem-aventurado santo. Os perigos de que me livrou, assim de corpo como de alma. Se a outros santos parece ter Deus dado a graça de acudir em alguma necessidade, a este santo glorioso tenho experiência de que me acode em todas, e que o que quer o Senhor nos dar a conhecer que, assim como ele foi sujeito na terra, também no céu faz tudo quanto ele pede. Isso viram algumas outras pessoas, a quem eu dizia que se encomendassem a ele. Peço apenas pelo amor de Deus, que quem quer que não acredite em mim, teste a verdade do que digo, porque verá por experiência própria que grande bênção é recomendar-se a esse glorioso patriarca e ser-lhe devoto. Então, Santa Teresa d'Ávila nos orienta a recorrer, por amor de Deus, pelo amor de Deus, a recorrer, a experienciar a intercessão desse nosso Pai.
E claro, muitos outros santos. São Tomás de Aquino, outro doutor da igreja. A muitos santos Deus conferiu o poder de assistir-nos nas dificuldades da vida, mas o poder conferido a São José é ilimitado. Ele se estende a todas as nossas necessidades, e todos que o invocarem com confiança serão ouvidos. E depois vem outros santos que se destacam: São Bernardino de Sena, São Francisco de Sales, São Leonardo Murialdo, Ana Catarina Emmerich. Amo essa beata, e ela aqui nesse livro tem tantas revelações dela. Ela conta como foi o casamento de São José, ela conta onde está a aliança de São José, da Encontrar, e hoje está exposta lá na Itália. Maravilhoso. E claro que nesse livro se destaca muito também São José Amarelo, o fundador dos Oblatos de São José. Ele está olhando lá para mim, fazendo assim, é eu, lá no fundo. Então, São José que fundou essa congregação, né? Quanto que o padre Donald elogia este santo. Então, assim, muitos santos e muitos papas. Muitos papas louvaram a sua grandeza. Então, aqui cita todos os papas: Leão XIII, Papa Pio XII, João XXIII, João Paulo II. Mas eu gostaria de destacar algo que eu achei muito interessante. João Paulo II disse assim: o Papa João XXIII, que tinha uma grande devoção por São José, estabeleceu que no cânon romano da missa, Memorial Perpétuo da Redenção, fosse inserido o nome dele ao lado do nome de Maria e antes dos apóstolos. João Paulo II disse. E eu achei aqui a história de como que incluíram na missa o nome de São José. Eu acho que vale a pena ler. Em 1962, o Papa João XXIII deu início ao Concílio Vaticano II, confiando toda a empreitada a São José. A 10 de novembro de 1962, numa das sessões do concílio, um bispo chamado Peter Cooley ofereceu aos outros bispos uma apresentação sobre São José. Em sua extensa apresentação, o bispo Cooley requereu que o nome de São José fosse incluído no cânon da missa. Infelizmente, o bispo Cooley não era muito conhecido, e por causa de sua longa e repetitiva apresentação, bem como do seu nervosismo e falta de articulação, muitos dos bispos e cardeais presentes começaram a murmurar, ridicularizando-o. A certa altura, o moderador da sessão pediu ao bispo que encerrasse o seu eloquente e piedoso sermão. A condescência do moderador arrancou gargalhadas de vários bispos e cardeais, o que resultou na discreta retirada do já idoso bispo Cooley, aparentemente derrotado. Então, vocês entenderam até aqui, né? Começou o concílio Vaticano II, o Papa pediu o socorro de São José para aquele concílio, chamaram um bispo que indicou colocar São José no cânon da missa. Mas como ele era repetitivo, ele era cansativo, a fala dele era longa, dispensaram ele e ainda gargalharam, tiraram o sarro dele. Mas olha só o final dessa história. João 23 ouvia a apresentação pelo circuito interno de TV e não gostou nem um pouco do tratamento dispensado ao bispo Cooley. O Papa o conhecia pessoalmente. Ele sabia que o bispo sofrera horrores sobre o comunismo na Iugoslávia. Interrogado muitas vezes e cruelmente, fora sentenciado a 11 anos de trabalhos forçados num campo de concentração. Os comunistas chegaram ao ponto de colocá-lo num trem que foi deliberadamente descarrilhado, a fim de matar todos a bordo. Em decorrência do desastre, o bispo teve os quadris esmigalhados.
Após deixar o campo de concentração, o bispo tinha crises de ansiedade e nervosismo, que muitas vezes o impediu de falar sem repetir. João 23 tinha consciência de que a presença daquele bom bispo era devida a grandes sacrifícios e sabia que ele queria estar ali para dar testemunho de que fora poupado da morte pela intercessão de São José. A apresentação do bispo levou o Papa João 23 às lágrimas e o motivou a agir. A 10 de novembro, passados 3 dias desde a apresentação do bispo, o Papa João 23 decretou a inclusão do nome de São José no cânon da missa. O decreto entrou em vigor no dia 8 de dezembro de 1962. Hoje em dia, o nome de São José aparece em todas as 4 orações eucarísticas. Isso acontece durante os pontificados de Bento XVI e de Francisco. O Papa Bento XVI queria inserir o nome de São José nas outras 3 orações eucarísticas, mas não pôde fazê-lo antes de sua renúncia, em 2013. O Papa Francisco, cumprindo as intenções de Bento XVI, incluiu oficialmente o nome de São José em todas as 4 orações eucarísticas, no dia 1º de maio de 2013. Da próxima vez que você for à Santa Missa, ouça atentamente o padre quando ele disser a oração eucarística e ouça e escuta o nome do seu pai espiritual. Nossa Senhora, isso me emocionou muito. Me emocionou porque eu em toda missa, né, eu sei meu companheiro de missa diária lá na Cristo Profeta, e o Josué também é companheiro diário da missa na Cristo Profeta, né? E me emocionou porque a Edna, Euclides também, que está lá no fundo, né? E assim, eu acostumei todas as vezes, quando diz antes dos apóstolos, a sempre Virgem Maria, eu sempre inclino a minha cabeça. Mas hoje eu inclino a minha cabeça e espero o nome de São José. Então, eu louvei e agradeci muito a Deus quando colocaram o nome dele, porque Santa Gertrudes disse que viu no céu todos os santos curvarem a cabeça ao pronunciar o nome de São José. Se os santos curvam a cabeça no céu, quem é nós aqui na terra para não curvar na hora que ouve o nome dele na Santa Missa? E olha o sacrifício desse bispo que veio de um campo de concentração, humilhado. Tiraram sarro dele, pelo jeito que ele falava. Se não fosse João 23 escutar do circuito interno da TV aquela humilhação e se compadecer. Então, olha a história, como a nossa história é muito linda. A gente tem que louvar e agradecer a Deus. Louvar e agradecer a Deus. E eu louvo, agradeço a Deus. E depois, é claro, vieram muitas igrejas, muitas congregações, os oblatos de São José. Os oblatos de São José, a gente tem que entender que eles têm o carisma muito forte de São José, todos os carismas, simplicidade, humildade, acolhimento. O padre, ele não só abre a porta, mas ele escancara a porta para nós aqui. A gente tem que louvar e agradecer a Deus. Padre Antônio sempre nos acolhendo bem, sempre fazendo missa de consagração a Nossa Senhora, vai fazer a nossa de São José, como fez no ano passado. Então, o acolhimento dos padres josefinos, o padre Bertolin. Diz que santo de casa não faz milagre, né? Às vezes eu acho que não faz mesmo, porque padre Paulo Ricardo, quantas vezes eu escutei ele elogiar o padre Bertolin nas suas palestras. Padre Paulo Ricardo falou que de todos os livros que ele já leu do mundo sobre São José, que o melhor é do padre Bertolin. Acredita nisso? Que o melhor é do padre Bertolin. Eu mandei o vídeo para o padre Bertolin, ele naquela simplicidade, humildade. Que bom! É o senhor, padre. O senhor é um dos melhores padres estudiosos de São José que nós temos no mundo. Ó. E nós temos ele aqui, dedicado naquela iconografia. Meu Deus do céu, que obra de arte, só o jeito que ele montou aquela iconografia. Agora lá tem 4.746 retratos de Maria ali.
mais de 1.500 São José, 300 e pouco São José amarelo. Olha o empenho, o zelo que o Padre Bertolin tem pela Santa Igreja, por esse pai espiritual. Aliás, não posso esquecer, eu trouxe as velas de São Bento exorcizada, que a gente vende em toda a confraria, por apenas R$30. Mas olha, o livro do Padre Bertolin, esse livro aqui, São José, aquele que exprimiu as perfeições de Deus na terra, é uma obra de arte, custa apenas R$30. Aqui tem tudo sobre São José. Nós temos aí, acho que 10 livros, se alguém se interessar em comprar. Então, nós precisamos conhecer esse pai espiritual, o zelo que eles têm aqui. Quem também, quem está acompanhando pela internet, nem que for só a minha prima Isaura. Se alguém se interessar em comprar o livro, o celular o WhatsApp é 43 99853 0300, Silmara. Então tem esse livro do Padre Bertolin. Pessoas do Brasil inteiro vêm aqui para tirar foto com o padre, para comprar livro do padre. E às vezes a gente aqui não reconhece a importância da missão dele. Nós precisamos reconhecer. Então esse santuário é muito abençoado. Padre Antônio, vocês viram essa obra de arte, aqui essa catequese que nós temos aqui, com essa arte sacra, feito pelo Lúcio lá de Jundiaí. Lúcio veio aqui, pintou, aqui é uma catequese, as 7 alegrias, 7 dores de São José. Como nas outras 5 glórias do Padre Donald, entra as 7 dores, 7 alegrias. Se alguém está assistindo pelo YouTube, coloca aí, que se deseja essa outra confraria, aí nós vamos explorar essa arte sacra, falar das 7 dores de São José, das 7 alegrias. Quem trouxe o Lúcio para fazer essa arte sacra foi minha filha Larissa, que é arquiteta de espaço litúrgico, tem pós-graduação. Quem quer conhecer o trabalho da Larissa? Ela fez um pergolado, coisa mais linda, para São José, lá no seminário, para os meninos, coisa mais linda. Quem quiser seguir ela lá no Instagram, é Larissa Franca Lopes. Coloca assim, né? É França, mas é Franca, né? Lopes. Segue lá, vê as reformas dela na casa de Deus, uma mais linda que a outra. Então, as igrejas, elas têm que ter Nossa Senhora e, se possível, ter São José. Nós temos uma mãe espiritual, nós temos um pai espiritual. Depois tem devoção a outro santo, mas não pode faltar Maria, não pode faltar José, e tudo que a gente faz para ele, a gente tem que fazer muito bem feito, porque esse pai merece e nós precisamos muito da sua intercessão para socorrer a nossa família, que está sendo bombardeada como nunca. Nós recebemos tiros todos os dias de todos os lados. Quando você acode um aqui, você leva um tiro daqui. Você acode outro lá, acontece não sei o quê. Nós precisamos dele na defesa da nossa família. Nós precisamos dele na defesa dessa barca que é a igreja. Nós precisamos de São José. E para terminar, para encerrar, vamos fazer a nossa ladainha. Nessa ladainha, coloque a pessoa que está enferma, que mais precisa, que conta com a sua oração. Nós estamos rezando para o menino Lucas, que talvez vai precisar amputar a perna. Nós estamos rezando, pedindo o milagre de Deus, 18 anos, que não precise amputar a sua perna, pedindo o milagre da cura, em contar com São José também, para ele, mas para todos os enfermos que nós conhecemos. Vamos pedir com a música, rezando a ladainha, e o Josué depois já vai dar a bênção final e nós vamos encerrar. E vai parar de transmitir, aí nós vamos fazer o sorteio das nossas 3 capelinhas. Amém? Ó São José louvado, rogai por nós, esposo da Mãe de Deus, rogai por nós, patrono da
toda a Santa Igreja, rogai por nós, rogai por nós, Pai de Deus, rogai por nós. Ó São José castíssimo, rogai por nós. Ó São José prudente, rogai por nós. Ó São José justíssimo, rogai por nós. Rogai por nós, Pai de Deus, rogai por nós. Ó São José paciente, rogai por nós. Ó São José amável, rogai por nós. Ó São José fortíssimo, rogai por nós. Rogai por nós, Pai de Deus, rogai por nós. Espelho de virtude, rogai por nós. Guia da Santa Família, rogai por nós. Modelo de obediência, rogai por nós. Rogai por nós, Pai de Deus, rogai por nós. Exemplo de santidade, rogai por nós. Auxílio dos enfermos, rogai por nós. Imagem de fortaleza, rogai por nós. Rogai por nós, Pai de Deus, rogai por nós. Mestre de Jesus Cristo, rogai por nós. Retrato de humildade, rogai por nós. Servo fiel de Deus, rogai por nós. Rogai por nós, Pai de Deus, rogai por nós. São José, nos momentos de maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-me, São José. São José, valei-me. 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 Só uma coisinha importante. Vocês sabem por que Davi não construiu a casa de Deus? Sabe? Não. Porque Davi era homem de guerra e tinha suas mãos manchadas de sangue. Por que eu falei isso? Porque as coisas de Deus são todas perfeitas.
Ele não podia construir a casa de Deus por causa das suas mãos, que eram manchadas de sangue. Por que São José era virgem? Porque as coisas de Deus têm que ser perfeitas. Então, São José e Maria, virgens. Tenhamos esta certeza. Uma outra coisa, o povo judeu, antes de ser povo, foi família. Abraão, abandona toda a tua parentela e vai. De uma família, então, aparece todo o povo de Deus, o povo judeu. Jesus vem também em uma família, porque Deus é família. Que nós possamos rezar sempre pelas nossas famílias, porque tem muitos que não estão dormindo na tentativa da destruição da mesma. Rezemos por nossas famílias sempre, porque eles estão tentando destruir dia e noite sem cessar. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Pela intercessão de São José e de Nossa Senhora de Guadalupe, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.